Doutor João Batista. Ok, muito obrigado. Eu queria agradecer de novo a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, através do requerimento do senador Lobão Filho, o senador Zé Perrello, os senadores aqui que se encontram, as demais autoridades aqui presentes nesse debate. E eu considero esse momento um momento importante de definição desse debate sobre a faixa dos 700 MHz. Pelo que nós vimos aqui, existe uma série de questões que a Anatel está preocupada e está tratando no âmbito do seu regulamento e agora com as consultas públicas, com a consulta pública e as contribuições que vieram de vários setores do Exército Brasileiro, das empresas, do setor de radiodifusão, todos eles colocando as suas preocupações em relação à faixa dos 700. Evidentemente que o próprio Santos Guerra, que é general, colocou algumas questões que fogem um pouco do escopo da regulamentação da Anatel, principalmente no tocante da padronização de equipamentos com os órgãos de segurança, porque isso depende. Ele até colocou essa dificuldade da lei da licitação, porque se um estado como Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, faz uma licitação, se compra pelo menor preço. Quer dizer, se compra pelo menor preço, evidentemente que nós não temos, até pelo espírito federativo do Brasil, muita dificuldade de coordenar essas ações, que haja condições de fazer uma centralização, porque isso, na verdade, precisaria de uma atuação aqui do Senado e da Câmara no sentido de tentar, assim como a reforma tributária, que dificilmente anda pelos interesses federativos, essa também é uma discussão importante que eu considero uma questão fundamental, que os órgãos de segurança pudessem ter equipamentos padronizados, utilização no Brasil inteiro, coordenadamente, até porque tem vários setores cuidando disso. Mas só para avançar um pouquinho já nesse debate, na consulta pública nossa e na volta, nós vamos destinar uma quantidade de megahertz para a segurança pública. O que nós temos dúvidas, general... Eu já estou feliz ali. Não. O que nós temos dúvida, isso é muito importante colocar, que 90% dos estados brasileiros não têm dinheiro para fazer uma rede LTE. Quer dizer, isso é importante colocar, que os estados não têm recurso. Até eu fui em reuniões com secretários de seguranças públicas e existe uma dificuldade de se construir uma rede de LTE com recurso orçamentário do Estado. Quer dizer, eu acho que isso pode ser um outro momento, um outro debate, inclusive, mas nós, na volta da consulta pública, nós estamos pensando de colocar uma faixa destinada à segurança pública. Agora, como isso vai ser coordenado, nós precisamos aí contar com a colaboração do Exército para pensar operacionalmente se o Exército e a Segurança Pública de São Paulo, por exemplo, pode usar a mesma faixa e a mesma quantidade em São Paulo. Quer dizer, como é que coordena isso? E tirando, evidentemente, as vaidades de cada corporação, quer dizer, como é que fica essa coordenação? Quer dizer, é um debate importante para o Brasil, esse debate da segurança pública e da coordenação. Meio rapidamente, eu vou passar, porque já foi falado quais são os cenários, pode passar, da ocupação do serviço móvel, pode passar. O cenário atual é que a faixa dos 700 MHz hoje, ela está atribuída para o serviço de radiodifusão e também para o serviço fixo em caráter primário. Mas é muito importante colocar uma questão de que essa faixa, que é a faixa de frequência, todas elas são de competência exclusiva da União. Quer dizer, na verdade, quem detém a faixa é a União. Hoje nós temos um serviço de radiodifusão operando nessa faixa, mas é a União que tem a competência exclusiva de administrar o espectro, e, nesse caso, a União passa para o Ministério das Comunicações e para a Anatel
a competência, pela Lei Geral de Telecomunicações, de regular o uso do espectro. Então, nós estamos nessa discussão da faixa dos 700, que, como disse até o próprio general, reforçou essa questão da importância de nós avançarmos nessa tecnologia, na quarta geração, e, evidentemente, uma preocupação do Brasil não ficar para trás nesse processo de planejamento e de mudança. A questão que está envolvida nos debates dos 700, além, evidentemente, de harmonização com o mercado mundial, harmonização na América Latina, aumentar nossa infraestrutura de telecomunicações, que é uma infraestrutura importante, buscar ampliar o serviço para o usuário final, buscar preços, redução de preços, tem, evidentemente, uma questão fundamental de que é a questão da radiodifusão que está nessa faixa. Nós entendemos que a radiodifusão ela é uma indústria importante para o Brasil, embora, Seneviva, digo para você que nós temos hoje 17 milhões já de residência com TV a cabo ou por satélite, quer dizer, a TV aberta, as pessoas às vezes adquirem a TV por satélite e a TV a cabo para ter um melhor sinal da TV aberta. A gente vê muitas pessoas buscando uma forma de melhorar a qualidade da TV aberta através da via satélite e através da TV a cabo. Então, nós temos hoje, se você pegar 18 milhões de residências já com TV por assinatura e multiplicar por 4, você vai ter quase 60 milhões de pessoas já que não estão no sistema aberto. Mas, evidentemente, que a TV aberta tem um papel fundamental no Brasil, papel preponderante, é uma indústria que nós acreditamos que tem que ser preservada. Tanto que na portaria, onde o ministro das Comunicações pede para a Anatel iniciar os estudos, foram colocados, primeiramente, que nenhum radiodifusor, nesse processo de replanejamento dos canais, ficará sem condições de fazer o seu trabalho, não será afetado no seu trabalho comercialmente. Então, eu acho que o Paulo Ricardo puxou a orelha do Levi até com razão, porque o aspecto limpeza fica parecendo que nós estamos tirando o radiodifusor do ar. Não é verdade. Então, o que nós estamos fazendo é garantir coexistência para os dois serviços, garantir de que a radiodifusão avance em termos da digitalização na canalização dos canais, inclusive preservando também as TVs públicas. O Ministério tem interesse, e eu digo aqui que é uma palavra do ministro, que é a mesma preocupação da Anatel. Se algum radiodifusor for prejudicado porque ele tem que ser remanejado ou não vai ter o seu serviço, nós vamos ter que licitar menos quantidade de espectro para preservar também a radiodifusão. Isso é uma coisa importante de dizer que, na discussão dos 700, em nenhum momento está se pensando em excluir da radiodifusão de qualquer processo. Mas é evidente que nós temos hoje, nos estudos que estamos fazendo, próximo de 1.500 municípios onde o remanejamento, a interferência da alocação da TV serão afetados com essa remanejamento. Mas nós temos aí próximo de 4.200 municípios que não existe ocupação nessa faixa. Como é uma faixa importante para o serviço móvel, e nós precisamos, inclusive, que esses 1.400 municípios são os municípios mais competitivos, onde tem várias televisões, mas tem muitas áreas do Brasil, mais ou menos aí 4.900 municípios, que nós não entendemos que é problema a coexistência dos 700 com os demais serviços. Até vi uma pergunta aqui de um telespectador dizendo por que nós não deixamos os 700 para as radiodifusão nas grandes cidades e só botamos abaixo de 100 mil. Porque aí, evidentemente, não tem uma harmonização e não tem uma utilização mais plena da faixa dos 700. Mas, na demanda dos 700, é importante dizer, só voltar lá, Vitor, eu quero falar um pouco do potencial. Nós, no 450, nós colocamos no edital a cobertura da área rural até 30 de junho de 2014, 30% dos municípios, até 31 de dezembro de 2014, 60% dos municípios, e até 2015, completar a cobertura rural com 100% dos municípios. Mas é importante dizer que essa cobertura rural, ela pode e deve ser antecipada se nós tivermos
os 700 MHz nessas regiões mais longínquas do Brasil, utilizando os 700 para ampliar a cobertura do serviço móvel, da banda larga, também nas regiões mais afastadas do Brasil. E há regiões onde nem mesmo 450 vai conseguir chegar. E eu acho que o 700, combinado com outras tecnologias, via satélite, outras questões, podem dar essa inclusão de 100% do Brasil com telefonia móvel e banda larga. Para vocês terem uma ideia, no leilão do 2,5, nós colocamos que o 3G, que é a terceira geração, vai chegar nos municípios brasileiros em 2018, que é uma velocidade maior em 2018. Também nós podemos utilizar o 700 para antecipar a cobertura do 3G para todas as regiões brasileiras, que eu acho que é uma demanda crescente, e eu tenho viajado o Brasil, fui a Porto Alegre, fui a Cuiabá, fui ao Espírito Santo, fui a Manaus, eu fui em Goiânia, diversas cidades, capitais, que a maior demanda hoje, além, evidentemente, da pressão por qualidade que o usuário cobra, e cobra com razão. A melhoria da qualidade de cobertura, a melhoria da transmissão banda larga no 3G, mas existe uma demanda por os distritos hoje que não têm serviço móvel. Eu acho que no 700, e nós temos que dar uma resposta para isso, para a cobertura dos distritos mais longe do Brasil, que precisa entrar nessa questão. Inclusive, na portaria do Ministério, eu queria ler uma outra questão que é muito importante. Nós sempre estamos sendo cobrados por questão de não cobertura nas estradas rodovias federais. E nós só vamos conseguir estabelecer uma cobertura na zona rural, nas áreas periféricas de longa distância e nas rodovias federais com os 700 MHz, porque é muito importante dizer, primeiro, de que a Anatel e o Ministério trabalham com duas questões básicas. Você tem a questão orçamentária, que é uma questão que se discute com o Tesouro, como é que faz, como é que se pode buscar recursos para isso, e o edital, e o leilão, que é uma frequência hoje, que ela tem um valor significativo de arrecadação, e eu vi até uma colocação, não sei se foi da 7, sobre a questão de trocar recursos por infraestrutura, quer dizer, em vez de você de arrecadar com a faixa, você trocar por obrigações. É evidente que todos os nossos editais são trabalhados junto com o Tribunal de Contas. Nós levamos lá o plano de negócio para que o Tribunal de Contas dê essa avaliação. E só já saindo das regiões periféricas para a cobertura dos 700, também a importância da cobertura nas estradas federais através do sinal móvel, porque as empresas, evidentemente, levam o sinal para aquelas estradas onde tem mais movimento, que tem rentabilidade, e as estradas mais afastadas não têm sinal. Então, nós precisaríamos buscar essa cobertura. E eu estou falando isso porque, no cálculo do valor de negócio da faixa, que é os 700 MHz, nós temos que dosar o valor da faixa com as obrigações que nós vamos implementar. E isso está em discussão ainda dentro da Anatel. E eu só quero falar quais são, vamos dizer assim, como é que nós podemos combinar todas essas questões. Primeiro, de fato, nós temos que discutir a interferência, e eu concordo com a radiodifusão. Nós temos que ver qual é a banda de guarda necessária para evitar a interferência. Quer dizer, 5 MHz, 8, 10, e isso nós vamos ter que discutir agora para ver qual é o tamanho dessa banda de guarda que nós precisamos dar para garantir o coabitamento da radiodifusão e a TV digital. E o mais importante, também discutir a questão dos filtros, como é que a gente trabalha essa questão dos filtros dentro... Vou continuar. Dentro, para que não haja essa discussão, e a Anatel está à disposição, inclusive, da radiodifusão, do Paulo Ricardo, para debater essa questão da coabitação. Eu acho que é fundamental tanto os 700 MHz para o serviço móvel, como também a garantia da TV aberta e a transmissão aberta. Eu acho que isso é fundamental. É evidente que nós temos que sobrepesar todas as obrigações, porque, evidentemente, o valor da faixa pode não caber tudo que nós queremos. Isso é uma coisa que nós sempre... primeiro, vamos trabalhar no convencimento do Tesouro, de que toda arrecadação que possa propiciar os 700 seja investido
na própria infraestrutura da faixa, na garantia de não interferência com a radiodifusão e que nós tenhamos uma arrecadação, um preço baixo em termos de valor de lote, mas que as coberturas e os compromissos sejam assumidos no sentido de que nós consigamos dar a melhor harmonia possível para os dois setores, tanto a radiodifusão como a telecom. É importante dizer de que, para nós, é muito difícil, general, eu acho que o senhor colocou, não, acho que foi, desculpa, o Olímpio, discutiu que o Japão não fez licitação, pegou os projetos. Eu acho que aqui no Brasil a possibilidade de que nós façamos leilão é zero, porque realmente nós temos 4 operadoras, tem outros entrantes querendo discutir isso, e a legislação nossa não vai permitir jamais que nós façamos a não ser o leilão. Quer dizer, então nós temos que colocar isso claramente, que nós vamos ter que fazer o edital, não, mas fazer o leilão através do edital. Não tem como escolher um projeto. Seria muito difícil pela legislação brasileira que nós garantiríamos alguma segurança jurídica para o investidor se nós não seguirmos as regras estabelecidas pela legislação brasileira. Mas, como eu coloquei ali, qual que é a perspectiva? Nós temos uma discussão importante da questão da digitalização, das zonas rurais, de levar cobertura para as estradas, mas também discutir no leilão da faixa de 700, uma briga que nós temos com a OMC, que já foi no leilão de 2,5, a questão do equipamento para preferência de tecnologia nacional. Nós tivemos essa questão, os Estados Unidos fez uma denúncia na OMC contra o Brasil, dizendo que nós estamos sendo protecionista, mas nós vamos manter, evidentemente, essa questão de que no leilão nós temos preferência para a produção nacional e tecnologia nacional. E, evidentemente, garantir, de alguma maneira, de que o set-top box, para os receptores de TV e dispositivos móveis, criar mecanismos de que as empresas entrantes no mercado possam custear o remanejamento das empresas de radiodifusão, que estão no canal dos 52 e 69. Então, eu queria dizer de que até o próprio Senado, que está nessa faixa, que é a TV pública, os ganhadores dessas faixas terão que arcar integralmente com os custos de remanejamento das empresas de radiodifusão que estão no canal 52 e 69. Garantir, de alguma maneira, de que, se precisar de outros equipamentos, também, no caso da segurança pública, se tiver algum lugar que esteja ocupando, precisa remanejar, também nós garantirmos, de alguma maneira, o remanejamento, o custo sendo bancado. O Levi deve ter ficado preocupado aqui, porque é tanta conta, né, Levi? Ele deve estar preocupado, mas nós precisamos buscar, de alguma maneira, de fazer que o setor que está entrando, assim como nós fizemos no MMDS, que o setor que está entrando custeie, não vou falar limpeza, Paulo Ricardo, vou falar, custeie o remanejamento do setor de radiodifusão dessa faixa para outra faixa. E só para dizer que no edital nós vamos colocar claramente que nós vamos garantir a proteção do serviço de radiodifusão e retransmissão de eventuais interferências. Se nós, numa cidade, percebemos que a alocação de canais está muito poluído, nós podemos até licitar menos faixa. Eu vou dar um exemplo aqui. Cidades, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, nós estamos fazendo, inclusive, juntamente com a SET, fazendo algumas reuniões para replanejamento dos canais. É só para mostrar ali, não pode passar. Só para reuniões de planejamento, as empresas têm participado nessa discussão, tem sido várias reuniões, e nós começamos pelas cidades com o maior problema, que é São Paulo, e estamos descendo cidade por cidade para ver onde é que precisa disso, até porque, e aí também quem está do outro lado, que vai pagar a conta desse remanejamento, precisa exatamente saber qual é o custo desse remanejamento, qual é o custo para evitar essa interferência, e nós queremos dar a maior transparência possível no edital e que as regras estejam muito claras como é que vai funcionar essa questão de você sair da faixa. Como é que vai funcionar? Eu acho que isso é um papel fundamental, porque nós temos que dar segurança jurídica para quem está comprando, é verdade. Temos que dar segurança jurídica para quem está dentro desse canal, para que tenha garantia de que ele vai operar normalmente e que as suas operações comerciais não serão afetadas. Mas não só segurança
jurídica, nós temos também da segurança operacional, ou seja, de que quem compra a faixa vai poder operar com tranquilidade e quem vende e quem vai ter que sair da faixa ou as novas coberturas digitais também não terão interferência. Eu acho que esse é o interesse da Anatel, de que não haja prejuízo de um setor pelo outro. É evidente de que nós vamos ter dificuldade, muitas vezes, de consenso em alguns pontos, mas eu acredito que nós possamos chegar a um bom termo nessa relação. E dizer para o general Santos Guerra que também nós poderíamos pensar de que, em casos de necessidade da segurança pública, assim como tem em outros países, que os órgãos de segurança tenham preferência na rede, mesmo na rede privada. Quer dizer, eu acho que isso também pode ser garantido no próprio edital. Eu sei que o Exército pode ter algum tipo de restrição a isso, por conta de que não é uma rede, mas muitos países, em momentos de calamidade, utilizam a rede, conseguem fazer uma gestão com as empresas privadas e passam a utilizar a rede preferencialmente. Aliás, esse é um debate importante que está lá no Marco Civil da internet. Quer dizer, a internet deve ser livre, mas, porém, ela tem que ter alguns critérios de gerenciamento, por exemplo, como uma ligação voz sobre IP, você ter o serviço de emergência passando na frente de outros serviços na internet. Eu acho que o Marco Civil teria que debater essa questão claramente em relação a isso, ou seja, buscar, de alguma forma, de que as redes também possam ter um gerenciamento em caso de segurança nacional. Obrigado.